Graça e paz. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 3 até o 14. Atos 1, 3 a 14. Todo mundo achou? Amém? Obrigado. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. E queremos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações hoje, assim como o Senhor tem falado às nossas vidas, mas que através da Tua palavra nós sejamos preenchidos pelo Teu Espírito Santo e sejamos, Pai, repletos da Tua vontade, do Teu querer, e que aprendamos da Tua palavra, não só para guardarmos, mas que possamos praticar e viver essa Tua palavra. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Antes que vocês falem assim, diácono, mas não foi esse mesmo texto que o pastor leu semana passada, que o pastor pregou? Foi o mesmo texto, quem lembra? Foi o mesmo texto. Mas assim como eu creio, eu tenho certeza que vocês creem que Deus fala cada vez de forma diferente. Deus sempre nos traz uma mensagem nova, mesmo sendo o mesmo texto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? E desde que o pastor começou a falar sobre evangelismo, desde que o pastor, colocou para a igreja o tema e disse: olha, esse ano nós vamos trabalhar o evangelismo. E esse ano nós vamos trabalhar o livro de Atos, que Deus colocou no meu coração, Atos 1:8. Atos 1:8, isso vem na minha mente, no meu coração o tempo todo. E não foi diferente quando o pastor me chamou para trazer a palavra hoje. Na hora de preparar a mensagem, Deus só falava no meu coração sobre esse texto. E hoje vamos, mais uma vez, ter uma exposição em cima desse texto de Atos 1:8, que o pastor trouxe também semana passada. Mas mesmo assim,
certeza que Deus vai falar mais uma vez ao seu coração. Amém? O versículo 8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? E isso me lembra uma canção, um trecho de uma canção bem antiga. Eu não vou dizer que é dos mais velhos, mas daqueles que têm os cabelos assim mais branquinhos, assim como Vanildo, né? É mais ou menos da época dele. Também da época de Irmã Dorinha, que não tem os cabelos brancos porque estão pintados. E eu não vou dizer eu também, porque eu não pinto o cabelo. Quem pinta meu cabelo é minha esposa. Ela que pinta para mim. Mas tem uma canção, não sei se vocês lembram, até semana passada, depois da palavra, né? Essa música me voltou à mente. Eu até mandei para Diego, que é o ministro de louvor, e disse: Diego, tu já escutou essa música? A gente estava até lanchando. Aí eu disse: Diego, tu lembra dessa música? E um trecho dela diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te revestirá. Eu não sei se vocês conhecem a canção. Quem conhece, levanta a mão. Alguém aqui conhece? Eita, não. É da tua época, Alberto. É porque tu não lembra. Pastor conhece, pastor? Olha. É do tempo de Alberto. Mas o trechinho da música diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te revestirá. O poder de Deus desceu sobre os discípulos ali em Atos. E eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. E com isso eles puderam levar a palavra de Deus para todo mundo. Para todo mundo. E eu lembrei que para poder evangelizar, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Não adianta a gente querer sair para evangelizar, para falar da palavra de Deus, sem o poder do Espírito Santo, sem Deus do nosso lado, sem o poder de Deus através de nós. E quando a gente fala sobre evangelismo, muitas vezes a gente diz assim: eu quero evangelizar, eu tenho vontade de evangelizar. E às vezes você diz assim: eu vejo pessoas evangelizando e eu quero ser igual a elas, quero ter essa coragem de sair, de evangelizar. E algumas pessoas ficam cheias de emoção, de vontade, e dizem assim: mas eu não sei como evangelizar. E arranja mil desculpas e diz: eu não conheço a Bíblia suficiente para sair para evangelizar, para levar a palavra. Eu sou tímido, eu sou envergonhado, eu não vou saber chegar numa pessoa e falar de Deus para ela. E aí a pessoa diz assim também: eu não tenho experiência em evangelismo, eu nunca evangelizei, então eu não vou. Se o pastor for comigo evangelizar, eu vou. Porque aí o pastor vai estar lá na frente evangelizando e eu fico só ajudando. Ou você pode dizer assim: não, isso é coisa para líder. O líder que tem que evangelizar. A minha função é ficar aqui na igreja e escutar a palavra. Eu não sou de evangelismo, né? Eu sou uma pessoa comum. Ou você pode dizer assim: não, mas eu sou fraco, eu não tenho firmeza, eu não conheço muito bem da Bíblia, não tenho tanta firmeza para evangelizar. Eu não quero. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Para evangelizar, você não precisa de nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas. Você não precisa ser pastor, você não precisa conhecer a Bíblia do começo até o fim, você não precisa perder a timidez, você não precisa ter experiência em evangelismo, porque o livro de Atos, o que nós lemos aqui, principalmente o versículo 8, diz que o poder do Espírito Santo se derramou sobre os discípulos.
Então não é pela minha força, não é pela sua força, pelo seu poder, pela sua experiência, não é por ser pastor, por ser diácono, por ter estudado, por ter feito uma faculdade de teologia. Não é para líderes somente, mas é para todo aquele que se coloca diante do Espírito Santo. Amém? Todo aquele que se coloca diante do Espírito Santo, porque o poder que eles receberam não era poder deles. E o poder para evangelizar e para falar de Deus para as pessoas não é poder nosso, é poder do Espírito Santo. Amém? Quando diz assim, eles receberam poder, não é porque eles ficaram fortes como um super-homem, podiam voar, pular prédios, não. O poder do Espírito Santo é que vai nos capacitar e vai nos fazer vencer todos os medos, todas as dificuldades. Ele vai nos ensinar, ele vai nos dar estratégias, ele vai nos usar, ele vai abrir os caminhos. É um passo de fé e de dependência no Senhor. Amém? Então, sem o Espírito Santo, a igreja é fraca. E com o Espírito Santo, a igreja se torna invencível. Imagine que você está em casa, na sua casa, e falta uma lâmpada ali, começa a falhar, ela queima. E aí você diz, rapaz, ficou escuro aqui o quarto. E aí você pega, tira aquela lâmpada, joga ela fora, vai lá numa loja de material de construção, e você corre lá no material de construção e diz assim, eu quero uma lâmpada, e compra aquela lâmpada. E você diz, pronto, agora meu quarto já pode voltar ao normal e ficar iluminado. Mas aí, se você compra aquela lâmpada que estava ali na prateleira do material de construção daquela loja, ela ilumina alguma coisa? Se você leva a lâmpada para casa e coloca lá no quarto, em cima da cômoda, aquela lâmpada vai iluminar o quarto? Guardada na gaveta, vai iluminar alguma coisa? Mas se você coloca aquela lâmpada, encaixa ela e aperta o interruptor, o que é que acontece? Ela ilumina todo o quarto, não é isso? Assim também é o cristão sem o Espírito Santo. Ele não tem luz, ele não tem brilho, ele não tem forma, ele não tem energia. Esse é o poder do Espírito Santo. Então, se você for evangelizar sem a energia, que é o Espírito Santo, nada vai acontecer. Mas quando você sai para falar de Deus para as pessoas, através do Espírito Santo, conectado ao Espírito Santo, nós seremos lâmpadas que brilharemos. Amém? Iluminaremos tudo ao nosso redor. E outra coisa, é interessante que a luz, ela não escolhe onde ela vai iluminar. A luz quando você liga essas lâmpadas aqui, ela não vai dizer assim, não, vou iluminar só a parte que está aqui no altar, né, aqui da mesa, e essa parte aqui do louvor eu não vou iluminar. Ela ilumina tudo que está ao redor. E assim nós podemos ser também através do Espírito Santo. Jesus disse que nós seríamos testemunhas por sobre toda a terra. E o que é ser testemunha, irmão? Quem sabe o que é ser testemunha? Quem aqui já foi no tribunal e já testemunhou? Levanta a mão, alguém aqui que já foi no tribunal. Já temos aqui, Luiziane já foi no tribunal e já testemunhou. Mais alguém? Precisou ser testemunha? Eu já fui testemunha também. Eu fui chamado para testemunhar no tribunal em defesa de uma pessoa, né? Estava sendo acusada de alguma coisa, e eu fui lá como testemunha do que eu vi, dos fatos que foram apontados, fatos errados contra aquela pessoa, e eu que convivi com aquela pessoa, eu sabia quais eram os fatos verdadeiros, né? E eu fui levar para lá os fatos verdadeiros. Interessante é que quando eu fui chamado para ser testemunha, eu acreditava que ia ser igual os filmes. Não sei se vocês já viram os filmes, aqueles filmes que a gente vê na televisão,
que aí o cara chega lá e o juiz fala assim, manda trazer uma Bíblia, né? Aí a pessoa bota a mão em cima da Bíblia, aí faz assim, jura dizer a verdade, somente a verdade, diante de Deus e de todos que estão aqui. Aí eu esperando a Bíblia chegar, né? Nada do cara trazer a Bíblia para eu colocar a mão e do juiz perguntar a mim. E foi diferente porque esse estilo de testemunho, né, no tribunal da Bíblia, isso é feito nos Estados Unidos. E os filmes que a gente assiste são americanos. Mas é feito assim nos Estados Unidos porque eles creem que Deus é soberano sobre tudo e ninguém vai mentir diante da palavra de Deus. Mas voltando ao texto, né, testemunhar é falar a verdade sobre os fatos. Quando você vai para um tribunal testemunhar, você é obrigado a falar a verdade, porque se descobrirem que você estava mentindo ali naquela hora, né, depois for descoberto, você pode responder um processo e até ser preso. Então você tem que falar a verdade. E qual é a relação entre testemunhar num tribunal e a relação entre Cristo dizer que nós somos chamados para sermos testemunhas? Porque nós vamos testemunhar sobre a maior verdade do mundo. E qual é a maior verdade do mundo? Se testemunha tem que falar a verdade, qual é a verdade que a gente tem que testemunhar para as pessoas e falar para as pessoas? A palavra de Deus é a verdade. Está escrito que a palavra de Deus é a verdade. Então a vida e a obra de Jesus Cristo são a verdade. E nós somos chamados a testemunhar essa verdade. Amém? E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade que nós temos que testemunhar. É uma bênção a gente vir para a igreja todos os dias de culto, dia de reunião, escutar a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Mas o chamado de Deus, o chamado de Jesus Cristo, não é só para sermos ouvintes da palavra. Somos chamados a ser testemunhas. Amém? E testemunhar é viver. É viver e anunciar a verdade de Cristo. Uma testemunha não fala de si mesma, mas fala do que ela viu, do que ela experimentou, do que ela viveu. A gente não precisa de palavras bonitas, nós não precisamos chegar para uma pessoa e dizer assim, começar a escolher um monte de palavra bonita para falar para ela, para convencer ela de que Jesus Cristo é a salvação. A gente só precisa falar do que a gente viveu, do que a gente conheceu. Falar do amor de Deus sobre nossas vidas, da transformação que Deus causou em nossas vidas e nas nossas famílias. A gente só precisa testemunhar e dizer, olha, Jesus Cristo na minha vida é tudo. Na minha vida aconteceu isso, isso e isso. E você falar para ela e falar da palavra de Deus, de como você foi transformado. A vida da gente tem que ser um reflexo da obra de Jesus Cristo, de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então testemunhe para o mundo, fale para o mundo a bênção do emprego que Deus te deu, mesmo nessa dificuldade que está aí. Muita gente sem emprego, muita gente procurando emprego e não consegue emprego em canto nenhum. E Deus nos deu a capacidade de estarmos trabalhando, empregados, recebendo nosso salário, levando o pão de cada dia para casa. Isso é bênção de Deus na sua vida. E você pode testemunhar sobre isso. Testemunhe sobre as bênçãos que Deus já deu na sua família de cura. Tantas pessoas aqui foram curadas. O pastor foi curado, eu já fui curado, minha família já foi curada muitas vezes. Nessi Cleide, no tempo da pandemia, né? Ficou lá internada com Covid, foi entubada e está aqui conosco. São tantas bênçãos, tantas bênçãos, tantas coisas que Deus já fez por nós. Depois que você decidiu aceitar a Cristo e viver com Cristo, testemunhe essas coisas.
Fale dessas coisas para aqueles que estão ao redor de vocês. Mesmo que as pessoas não acreditem, mesmo que as pessoas fiquem apáticas, mesmo que as pessoas digam assim: eu não acredito no que você está falando, eu não acredito nesse Deus, eu não acredito em nada disso. Mas você fez a sua parte. Você evangelizou. E tem um outro hino, que esse é do Inário. Eu acho que talvez vocês conheçam esse. Que eu não sei se tem na harpa cristã, mas tem no Inário, que eu fui metodista muitos anos, da igreja metodista, e ele tinha no Inário metodista. Mas tem também no Inário, eu só não sei a numeração no Inário, né? Mas ele diz assim, ó: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, conte quantas bênçãos nosso Deus já fez. Que a gente possa falar, testemunhar de tudo que Deus já fez, porque a semente vai estar sendo plantada, a verdade vai estar sendo falada, a verdade de Cristo Jesus vai estar sendo ministrada, e você estará sendo testemunha das coisas que Deus fez e que Deus ainda tem por fazer. Amém? Amém. Quem aqui já foi em algum lugar que tinha eco? Quem entrou em alguma sala ou alguma caverna, igual naqueles desenhos animados que a pessoa fala, e aí a pessoa fala, oi, aí aquela voz volta assim, oi, 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 oi. Alguém já viu aqui algum lugar assim? Ó, já tem ali uma pessoa, alguém mais? Ó, outro irmão ali já viu também, Diácono Marinho também, Thomas, Saulo, eita, mas tem gente, viu? Amém. Então, quando alguém grita num lugar desse, né? Ou numa montanha, ou numa caverna, a voz ecoa, o som vai, bate lá e volta para você. Da mesma forma é o testemunho nosso do cristão. Quando a gente fala, né? Ele volta para as pessoas. Aquilo ali vai reverberar até os confins da terra. Porque o Espírito Santo vai ampliar o alcance. O Espírito Santo vai fazer com que esse testemunho que você deu, com essa palavra que você falou, ela alcance mais e mais pessoas. E pessoas se convertem, pessoas mudem de vida. Mas às vezes, irmãos, a gente fica assim, rapaz, eu já testemunhei tanto. Eu já evangelizei tanto, eu já falei com tanta gente, mas eu nunca peguei uma pessoa se convertendo quando eu falei, nunca pessoa nenhuma se converteu quando eu estava evangelizando. Eu não sei se alguns de vocês já evangelizaram e tiveram o privilégio de uma pessoa aceitar a Jesus Cristo quando você estava falando de Cristo para ela, quando você estava trazendo a palavra do Senhor para ela. É uma coisa muito linda, porque a gente sabe que a salvação é uma maravilha, é uma bênção que transformou nossa vida, e a gente quer isso para todo mundo. A gente sabe que Deus tem uma coisa tão boa para a nossa vida, para o nosso coração, e Deus faz tanto em nossas vidas, que a gente quer para todo mundo. Mas às vezes você fica até cansado de evangelizar e de falar de Deus e as pessoas não se convertem. Às vezes você tem um amigo, um parente, um irmão, um vizinho, e você fala, leva a palavra para ele e ele nunca aceita. E você fica, rapaz, eu já estou cansando de tanto falar da palavra de Deus para essa pessoa, para essas pessoas. Porque às vezes elas não se convertem, elas não aceitam, porque, primeiro, elas não têm consciência do que é servir a Jesus Cristo, do que é viver com Jesus Cristo. A gente tem essa consciência, mas elas não têm. Segundo, porque essas pessoas estão separadas da luz, elas estão na escuridão, e elas não conhecem a luz. E muitas vezes elas não querem aceitar a luz, porque elas não sabem o que é a luz. Elas não são guiadas pelo Espírito Santo como nós somos. Mas eu vou contar um segredo. O que você fala
e o que você vive, o que você testemunha em Cristo, embora não aconteça naquele momento, mas Deus vai fazer acontecer na vida daquelas pessoas, amém? Eu me lembro que eu me converti, eu tinha 15 anos de idade, e meus pais eram espíritas, kardecistas, mesa branca. Meu pai era diretor de um hospital espírita, minha mãe psicografava, escrevia com os demônios lá, fazia um monte de carta para o povo, com letra diferente. E eu me converti com 15 anos de idade, dentro de uma casa que era espírita, na minha casa. E depois que eu me converti, eu comecei a mudar de vida, porque Deus transforma a nossa vida. O Espírito Santo vai mudando a vida da gente. E eu gostava de farra, eu gostava de bebida, eu gostava de muitas coisas, e eu gerava muitos problemas em casa, mesmo com 15 anos de idade, viu? Eu era meio, um adolescente assim, meio conturbado, muito problemático. E eu comecei a mudar. E meus pais foram vendo aquela mudança na minha vida, e foram olhando para mim. No começo eles disseram assim: isso é só uma ondinha passageira, daqui a pouco ele volta para o espiritismo. Mas eles começaram a ver minha vida mudando, começaram a ver as minhas atitudes, começaram a ver que eu deixei as coisas ruins, as coisas do mundo, e comecei a ser uma pessoa diferente. E eu queria que eles se convertessem até na semana que eu me converti. Eu pegava briga com eles, eu até falei para o pastor uma vez, eu pegava os versículos da Bíblia, que era tudo contra a reencarnação, e colei tudinho, escrevi em umas cartolinas, colei na porta do meu quarto. Aí, só é permitido ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o julgamento. E comecei a afrontar meus pais. Aí meu pai passava na frente da porta, fazia uma cara feia da bexiga, e olhava para aquilo ali, depois vinha reclamar comigo, porque eu estava afrontando a religião dele. Mas não foi pela afronta, foi depois, com o tempo, pelo meu testemunho, pela minha vida. Quando eles viram que a minha vida, o meu testemunho, era diferente do que eu era antes. Meus pais se converteram, meus pais entraram na igreja, não do jeito que eu queria que eles se convertessem na igreja que eu estava, eu queria que eles se convertessem quando eu estava junto, mas quando eu fui para São Paulo, morar em São Paulo, vem o recado de que meu pai se converteu, depois minha mãe se converteu, depois eles foram fazer teologia, estudar teologia, e eles foram para a Igreja Assembleia de Deus, depois foram para congregacional, mas eles aceitaram a Cristo, não no momento que eu queria, não quando eu evangelizei, não quando eu testemunhei, mas quando Deus assim quis. Porque é o Espírito que faz. Lembre que eu falei: recebereis poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Não é a nossa força, não é a nossa vontade, não é o nosso poder. E pode ser que você esteja pensando assim: rapaz, eu já evangelizei tanto, já falei tanto de Deus para aquela pessoa, para aquelas pessoas ali, para esse, para aquele, para meu vizinho, para meu amigo, para meu colega de trabalho, meu colega de faculdade, e nada acontece, nada aconteceu. Mas a palavra de Deus, e Jesus Cristo mesmo falou que, através da parábola, do semeador, ele disse que algumas sementes vão ficar na beira do caminho. Algumas vão crescer, vão secar no sol porque não tiveram profundidade. Mas algumas vão frutificar 30, 60 e a 100 por um, mesmo que você não veja. Eu já falei de Jesus para muitos amigos da escola, quando eu estudava, da faculdade, e depois eles não se converteram, não aceitaram a Cristo naquela hora. Mas depois, anos depois, eu encontro com amigos meus e eles dizem: sabe fulano ali que era aquela pessoa horrível? E eu lembrava que eu já tinha falado de Deus para ele, eu já tinha falado de Jesus Cristo para ele, e ele não quis ter uma vida com Cristo. E a pessoa fala: sabe aquela pessoa?
se converteu, agora é crente, está em tal igreja. Porque não é pelo nosso convencimento, não é pelo nosso poder, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus é quem convence, Deus é quem mostra. O nosso chamado, através de Cristo, é para testemunhar. Não pela nossa força, não pela nossa vontade, não pelo nosso desejo, mas pelo nosso testemunhos. Jesus não falou em Atos 1:8, Jesus não disse assim: e vós serão convertedores de homens. Foi isso que ele falou? Você vai falar para a pessoa vai aceitar Jesus. Vós serão convertedores de homens. Vocês vão converter o povo. É isso? Deus falou, Jesus falou: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Lembra do tribunal? Testemunhas são chamadas para testemunhar, contar a verdade dos fatos. Esse é o nosso chamado. Deus é quem vai agir no coração dos homens e vai fazer com que eles se voltem para Jesus Cristo. A nossa função é ser eco nas montanhas, é falar para que a palavra de Deus se espalhe pelo mundo todo. Amém? Agora, a nossa missão, a missão da igreja. Jesus falou que nós seríamos testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Amém? Quando falamos em missões, geralmente vem na cabeça da gente o quê? O que é que a gente pensa em missão? Distância. Aí. Quando se fala em missão, aí você pensa assim: África, Afeganistão, vou fazer missão, vou para a Turquia, vou para a Índia, para lugares que são extremos, que a palavra de Deus não pode ser proferida, é difícil, né? Janela 1040, se você não sabe o que é janela 1040, depois você pergunta ao pastor, o pastor vai explicar, porque senão a gente vai se estender muito. Mas na nossa visão, na nossa cabeça, a gente pensa assim: se um dia eu for missionário, eu quero ir para fora. Eu vou para a África, eu vou para o Japão, eu vou para qualquer lugar longe que fala outra língua, que seja difícil o evangelho, vou para outro país aí que o pessoal não conhece a Jesus Cristo. Sim, com certeza existem muitos países, muitos lugares, existem muita gente ainda que não conhece a Jesus Cristo, lugares que o evangelho foi pouco anunciado. Existem aí tribos indígenas que não falam nenhuma outra língua e nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E essas pessoas precisam sim muito de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é a figura viva de que ele saiu para evangelizar e alcançou todo mundo conhecido naquela época. Ele falou de Jesus, abriu várias igrejas, vários campos missionários. Mas Paulo, ele teve que começar por algum lugar. E aí, eu lembro da palavra, mais uma vez, Atos 1:8, Jesus nos dá uma estratégia, e são palavras de Jesus Cristo. Jesus nos dá uma estratégia sistematizada, né, que tem etapas a serem cumpridas. Jesus não disse assim: vai para a África. Jesus fala o seguinte: primeiro vocês vão estar em Jerusalém, depois na Judeia, depois na Samaria e depois nos confins da terra. E você pode perguntar: mas diácono, por que é que ele não falou sejam testemunhas no mundo todo, por onde vocês passarem? Porque Jesus deu essa ordem, né? Essa ordem progressiva que começa por Jerusalém. Porque Jesus quer que você comece onde você está. Ele não quer que você espere um dia você ir para outro país,
você se preparar, ir para uma escola de missões, você aprender outra língua. Você pode fazer isso sim. Mas primeiro o Senhor nos chama a testemunhar onde nós estamos. Jerusalém era o lugar onde os discípulos estavam ali esperando, orando e esperando a ação do Espírito Santo por ordem de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: fiquem aqui até que eu mande o Consolador, que vai mostrar a vocês o que vocês devem fazer. Jesus disse que eles ficassem ali em Jerusalém, aguardando por aquele que os ia ensinar. Então, Jerusalém para nós é o lugar onde a gente vive, onde nós moramos, onde nós residimos. Jerusalém é a nossa casa, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de faculdade, os nossos vizinhos. E eu agradeço a Deus porque essa igreja tem sido evangelista, tem sido testemunha em Jerusalém. Alberto chegou aqui na igreja, né? Aí Alberto foi testemunha dentro da própria casa dele. Aí quem chegou aqui? Flaviana e Línia. Depois Vanildo, né? Isso é ser testemunha. É Flaviano olhar para a vida desses dois aqui e dizer assim: rapaz, o que eles têm com Jesus Cristo eu quero também. É Vanildo olhar para Flaviano e dizer: meu filho está certo no que ele escolheu. Eu também quero participar disso. Eu também quero esse Jesus Cristo na minha vida o tempo todo. Ser testemunha é começar pelo lugar onde a gente está. Diego também. Diego chegou porque os pais dele vieram para a igreja, estiveram aqui e sentiram o poder de Jesus Cristo e começaram a ser testemunhas do que Cristo estava fazendo na vida deles dentro de casa. E Diego voltou para os pés do Senhor. Amém? Isso é ser testemunha no lugar onde a gente vive. Mesmo que os nossos familiares não queiram, como eu estava falando, às vezes tem um familiar da gente que a gente já falou tanto, mas o cara é tão arredio, tão duro, que não quer aceitar de jeito nenhum. Mas um dia o Espírito Santo vai agir na vida dele e vai quebrar o coração de pedra dele, e ele vai ter um coração de carne. Ele vai entender que Jesus Cristo é a melhor coisa para a vida dele. E a gente tem que começar pela nossa casa. Depois, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, de faculdade, os nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade. Jesus ordenou começar por esse lugar, começar pela nossa casa. Amém? Sermos testemunhas aonde nós vivemos. Então testemunhe. Fale de Jesus Cristo para aqueles da sua família, da sua casa, por aqueles seus amigos mais próximos, que você tem intimidade. Fale para todas as pessoas do seu bairro. Depois disso, Jesus nos chama para ir para a Judeia. A Judeia, ela não se resume somente a Jerusalém. O que era a Judeia? A Judeia é uma região, né, onde todos os judeus moravam, residiam, e eles estavam sob a tutela de Roma ali naquele lugar. Então a Judeia era o local onde todos os judeus estavam. E quem são, comparando, né, quem são os judeus, quem é a Judeia para nós? São as pessoas que têm, né, uma religião que é parecida com a nossa. Os judeus que têm a mesma cultura. Para aqueles homens de Deus que eram judeus e se converteram a Cristo, as pessoas ali tinham a mesma cultura delas. Então a gente pode dizer que a nossa Judeia seria os nordestinos, os paraibanos, aquelas pessoas que têm a mesma cultura que a gente tem, que come cuscuz, que gosta de um bodinho cozido, né, irmão? Sábado passado, estava comendo um bodinho cozido, né, irmão?
gosta de um bodinho cozido, gosta de um cuscuzinho, um cuscuz com ovo, cuscuz com galinha guisada, uma galinhazinha de capoeira. Vandil estava falando hoje ali que gosta. Então, são as pessoas que têm a mesma cultura, que têm, né, esse mesmo círculo de cultural que nós temos. Paraibanos, nordestinos, são as pessoas que, depois que a gente evangelizar nossa casa, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, a gente parte para as pessoas que têm a mesma cultura que nós temos. E vamos falar de Jesus Cristo para eles. Amém? Depois vem a Samaria. A Samaria era uma região em que as pessoas tinham uma cultura diferente da cultura dos judeus. A Samaria, se a gente for voltar na história, né, os reinos de Israel se dividiram, e Judá e Samaria, eles brigaram e se separaram. Judá continuou seguindo a religião judaica, e a Samaria, o povo da Samaria começou a se misturar com outros povos, com outras culturas, e começaram a adorar outros deuses. Então são essas pessoas, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que também nós precisamos evangelizar. Povos de outras religiões, povos de outras culturas, povos que não conhecem Jesus Cristo ou não aceitam a Jesus Cristo. Assim como meus pais, que eram espíritas, eles não conheciam a Jesus Cristo como a gente conhece a Jesus Cristo. Eles tinham uma Bíblia, que é a Bíblia segundo Allan Kardec, né, o Novo Testamento, segundo Allan Kardec, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que é verdadeira, é viva e eficaz. E essas pessoas precisam conhecer a Jesus Cristo. São pessoas que têm outras culturas e adoram aos outros deuses, que têm outro, né, pensamento religioso. E essas pessoas também precisam escutar a voz de Cristo Jesus e ser preenchidas pelo Espírito Santo. Amém? E finalmente os confins da terra, que são todas as nações, são os lugares mais distantes, são esses que a gente estava falando aqui. Quando a gente fala, né? Eu queria ir para a África. Quando falo em missões, eu penso em outros países, em ir para o Afeganistão, para qualquer outro lugar assim. Os confins da terra são esses lugares. São lugares que pessoas ainda não conhecem o Evangelho, lugares de difícil acesso, de outra língua, outras culturas também que precisam de Jesus Cristo. Então, agora que nós sabemos de tudo isso, e agora que nós sabemos das etapas que devem ser realizadas, que tal a gente começar pela primeira etapa? Vamos evangelizar Jerusalém? Amém? Vamos levar a palavra de Deus para Jerusalém? No século XIX, foi inventada uma coisa que se chama telégrafo. Eu não sei se vocês sabem o que é telégrafo. Tem uns irmãos aqui que são muito novos, né? Então, eles não sabem nem o que é o telégrafo. Mas, você pegou o que já? De e-mail para cá, não foi? iPhone, né? Mas o telégrafo era um instrumento que você tocava ele com um código chamado código Morse, né? Você, com os toquezinhos, a distância de toques fazia com que transmitisse uma mensagem e a outra pessoa lá recebia a mensagem de longe através de um fio, né? E colocava aquela mensagem no papel. Antigamente, para as mensagens chegarem a outros lugares, tinha que se escrever uma carta, e essa carta era transportada por avião, por carro, por cavalo, por várias regiões. Eu assisti um filme até que, esse mês eu assisti um filme que era no Ártico, no gelo, e o pessoal levava as cartas num trenó com vários cachorros puxando. E eles saíam levando a correspondência que não, era difícil de chegar àquele lugar. E a correspondência demorava meses. Você escrevia uma carta e demorava meses e meses para a pessoa receber uma carta. E quando inventaram o telégrafo, a mensagem chegava rapidamente, porque você ia lá no serviço de telégrafo, dizia o que era que você queria, e a pessoa lá batia com o dedinho lá, chegava o fio no outro lado, e a pessoa já recebia a mensagem
rapidamente. Então, esse é o nosso objetivo: sermos telégrafos, levarmos a mensagem de Jesus, transmitir fielmente aquela mensagem que a gente recebeu de Cristo para as pessoas. O cristão que é cheio do Espírito Santo, ele vai transmitir fielmente a mensagem de Cristo, para que ela alcance todos os confins da terra, para que ela possa chegar a todo lugar sem demora. Amém? Então eu quero concluir só trazendo uma reflexão, para que a gente possa ficar pensando durante essa semana que a gente sair daqui, da igreja, em casa, ficar pensando esse mês, né? Atos 1:8 é um chamado para uma vida através do Espírito Santo de Deus e comprometida com a missão. Amém? Você é chamado para quê? Para testemunhar. Testemunhar. E esse testemunho deve ser alcançado em todos os lugares. Começando por Jerusalém, pela Judéia, depois pela Samaria e até os confins da terra. E a pergunta que fica é: será que a gente está cumprindo a nossa missão que Jesus nos deu, de sermos testemunhas? Será que estamos sendo eficazes nisso? Ou estamos vindo para a igreja e guardando somente o poder do Espírito Santo para nós mesmos? Estamos só recebendo a palavra de Deus aqui na igreja, sem levar para o mundo. Lembrem, nós não fomos chamados só para escutar a palavra do Senhor. Nós somos chamados para testemunhar, para sermos testemunhas da palavra de Cristo. Amém? Testemunhas sem medo de não ter capacitação, sem medo de não saber falar ou de se expressar, sem medo de que se eu falar eu vou convencer ou não a pessoa vai ou não se converter, porque é o poder do Espírito Santo que vai agir através da sua vida. Não é a sua força, mas a força vem de Deus. Amém? Então, que nós possamos nos colocar à disposição do Espírito Santo, para que Ele possa nos usar e que possamos ser testemunhas eficazes do Senhor em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Amém? Pastor? Oi. Diácono Davidson trazendo essa reflexão e pensando sobre essas testemunhas, meus irmãos, que precisam estar... Pode chamar Diego aí, por favor. Já foi? Como precisamos agir como essas testemunhas? O diácono Davidson trouxe a receita. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essa foi a promessa que Jesus fez. Ele disse: é necessário que eu suba, porque se eu não subir, o outro conselheiro não virá. Mas se eu for, eu mandarei para vocês o Espírito Santo de Deus. Quem colocou o Espírito Santo na sua vida foi o próprio Cristo Jesus. Essa promessa foi dele, foi ele que fez. Mas, irmãos, uma vez que nós somos chamados a sermos essas testemunhas, Deus, Ele não nos lançaria como aquelas pessoas que foram colocadas ali no Coliseu de Roma para enfrentar os leões. Absolutamente. Deus, Ele nos capacita. Talvez você não tenha feito um curso, um seminário teológico como eu fiz, como o diácono Davidson fez, como o diácono Marinho está fazendo agora, nosso seminarista. Talvez você não tenha feito um curso de missões transculturais. Talvez você não tenha estudado antropologia.
que é o estudo acerca das pessoas, dos seus usos e costumes. Mas, irmãos, eu me lembrei do que um puritano do passado, um pastor chamado Jonathan Edwards, ele disse que nós cristãos precisamos ser aquelas pessoas que têm luz na mente e fogo no coração. E esse fogo, meus irmãos, ele é provocado, ele é aceso pelo Espírito Santo de Deus. É esse mesmo Espírito Santo que coloca em você esse desejo de estar falando de Jesus para outras pessoas. Como um dia, quando eu conheci a minha esposa, quando era minha namorada, e eu comecei a falar de Jesus para ela. Ei, pensa numa desculpa boa. E ela não era crente. E eu comecei a falar de Jesus para ela. E Deus me deu a alegria de vê-la entregar a vida a Jesus, de ser batizada nas águas. Essa mesma alegria que Alberto teve quando trouxe a sua esposa para a igreja, quando trouxe o seu genro, a sua filha, o seu netinho, quando Flaviano trouxe para cá o seu pai e a sua mãe. Essa é a Jerusalém. Mas teve a Judéia também, Flaviano, e trouxe Saulo. E Saulo, por sua vez, trouxe Rosiane. Foi essa mesma Jerusalém que fez com que Luciana trouxesse as suas filhas e a sua sobrinha. Foi essa mesma Judéia, irmã Adelaide, que fez a senhora trazer a sua neta. Foi essa mesma Judéia, a irmã Dorinha, que fez a senhora trazer o seu neto. Foi essa mesma Jerusalém que fez com que Carol trouxesse o seu marido. Meus irmãos, essa igreja basicamente é formada por família. Somos todos, a grande maioria são família de sangue, e juntos somos essa família de fé. E é com essa luz da palavra de Deus em nossas mentes, e é com o fogo do Espírito Santo em nossos corações, que eu convoco você nessa noite a testemunhar das boas novas do reino de Deus, que transformou a minha vida, que transformou a sua, meu irmão, minha irmã, e que faz com que eu e você tenhamos essa motivação para continuar andando com pessoas, falando de Jesus para elas, trazendo sempre uma palavra de esperança, dizendo sempre para elas que o final da linha, quem determina é Deus. Não são os médicos, não são os juízes, é Deus. Deus é quem dá a última palavra. E eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Não se preocupe com os nãos que você vai ouvir, porque no meio dos muitos nãos, saiba que também terão muitos sims, como teve hoje, né, Vanildo? Chamou, e olha aí, esse Cláudio, Valdo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui, porque Deus quis que você recebesse, que ouvisse essa convocação, para que você seja uma testemunha na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, lá dentro do condomínio, dentro daquela van lá da CEINFRA, ou aonde quer que você esteja, até mesmo dentro da câmara frigorífica, Flaviano. Mas Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você possa dar para elas uma mensagem de esperança, de que Cristo nasceu, que Ele, em seu ministério terreno, Ele fez tudo aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos.
de que Ele se entregou naquela cruz do Calvário por você e por mim. E quando Satanás achava que tinha vencido aquela disputa, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu e você também temos a certeza de que ressuscitaremos um dia. E juntos nos assentaremos no trono ao lado de Cristo e julgaremos as nações. Senhor, nós consagramos esses elementos